Mateus 16, 18. Quem pode ler bem alto esse texto, por favor? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, quem foi que disse essas palavras aí? Jesus. Jesus. Você prestou atenção no que ele disse? Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Não tem chance. Não tem força no universo que vai atrapalhar eu edificar a minha igreja, diz o Senhor. Não há força no universo. Não tem chance nenhuma do inferno atrapalhar isso. Porque Jesus prometeu que Ele vai edificar a sua igreja, e Ele cumpre a sua promessa. Ele mesmo chamou para si a responsabilidade de edificar, de construir, de consolidar, de santificar a sua igreja. Ele chamou para si a responsabilidade. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e o inferno não tem chance contra esse projeto. Não tem chance. Jesus, ele começou, ele já está aperfeiçoando, e ele vai até o fim com isso. Ele não vai deixar essa edificação da igreja incompleta. Irmãos, presta atenção. Quando Jesus está falando essa palavra aí, igreja, ele não está falando do prédio, ele está falando da nossa vida. Ele prometeu que vai edificar a nossa vida como igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Às vezes, eu olho para a igreja e começo a dizer assim para Deus: Deus, a igreja está uma bagunça. Será que vai mesmo? Aí, logo o Espírito Santo me lembra dessa promessa de Jesus. Ele prometeu que Ele vai edificar a sua igreja. Aí sabe o que eu faço? Eu pego esse versículo e coloco na minha nuca e deito e descanso. Eu não vou me preocupar com isso, porque Ele prometeu. Então eu pego esse versículo, encosto e descanso. O Senhor vai edificar. Não há força no universo que vai atrapalhar isso. E um dia eu estava falando com Deus a respeito da edificação da igreja, e falando: Senhor, eu vou, essa situação aqui, Senhor, olha, eu vou colocar esse versículo na minha nuca, eu vou deitar aqui em cima, porque é só Deus na causa. Eu confio no Senhor, o Senhor vai edificar. E teve um dia, irmãos, que o Espírito Santo falou assim para mim: Márcio, o inferno não tem chance contra a edificação da minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja, e eu vou levar a cabo esse projeto, eu vou até o fim com ele. Mas vocês podem atrapalhar a minha edificação. Na minha oração, eu estava dizendo para o Senhor que eu confiava que Ele ia edificar a sua igreja e ir até o fim, e que as portas do inferno não iam prevalecer. E o Senhor me respondeu: o inferno não prevalecerá contra a edificação da minha igreja, mas vocês podem me atrapalhar. Não me atrapalhe, Márcio, na edificação da minha igreja. Esse é meu projeto. Não me atrapalhe. E a partir disso eu comecei a escrever algumas coisas que nós podemos acabar atrapalhando o Senhor na edificação da igreja.
Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, pelo menos 4 pontos que eu tenho aqui, que nós podemos atrapalhar dependendo da nossa conduta, dependendo do nosso comportamento, dependendo das nossas atitudes. Nós podemos atrapalhar o Senhor na edificação da igreja. E o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é sobre a nossa intimidade com Jesus, a nossa intimidade individual, pessoal com Jesus. Se nós não investirmos na nossa intimidade, na nossa comunhão com Deus, nós atrapalhamos a edificação da igreja como um todo, como um coletivo. Então, para a gente não atrapalhar, o que nós precisamos fazer? Investir na nossa comunhão com Deus, investir no nosso relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. E o texto que eu gostaria de explorar um pouco mais esse assunto é João capítulo 21. Vamos abrir, irmãos? Desculpa, é João capítulo 20. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto da nossa intimidade, da nossa comunhão com Jesus, vamos abrir João capítulo 20, do 19 ao 22. João capítulo 20, do 19 ao 22, eu vou ler aqui. Encontraram aí? Posso ler? Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, presta atenção, trancadas as portas, da onde? Da casa, aonde estavam quem? Os discípulos. Com o quê? Com medo dos judeus. O que aconteceu? Veio Jesus, se colocou no meio deles e disse: paz seja convosco. Versículo 20: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, que estavam furados, por causa que ele tinha sido crucificado, e agora ele estava ressurreto dentre os mortos, se apresentando vivo aos seus discípulos. Versículo 21: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou ao mundo para pregar o Evangelho, eu também envio vocês. Irmãos, você conseguiu visualizar o que estava acontecendo aqui? Não. Imagina uma casa. Os 11 discípulos com a porta trancada dentro daquela casa com medo. Com a porta, a janela, tudo trancado. 11 discípulos que tinham andado com Jesus 3 anos, eles estavam trancados dentro de uma casa com medo. De repente, sem abrir a porta, Jesus se coloca no meio deles e fala assim: paz seja convosco. Eles olham assim com medo. Olha, a mão dele está furada ao lado. Ele ressuscitou. Eles paralisados, Jesus fala de novo: paz seja convosco. E ali, os discípulos têm um encontro pessoal com Jesus ressurreto dentre os mortos.
Mas antes desse encontro, aqueles discípulos estavam trancados numa casa com medo. Parece a reunião do grupo caseiro, né? Trancado numa casa com medo. Até ter um encontro pessoal com Jesus ressurreto dentre os mortos. Agora, aquele que venceu a morte, que tem todo o poder no céu e na terra, teve um encontro comigo e disse assim para mim: eu envio você para pregar o Evangelho. Eu que tenho todo o poder no céu e na terra, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, eu venci a morte. Nesse poder, nessa autoridade eu te envio, vai. E os discípulos saem com toda a potência de alguém que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Transformados, encorajados, ousados, intrépidos, corajosos, valentes. Fruto de alguém que teve um encontro pessoal com Jesus. Aquela pessoinha que era tímida, medrosa, de repente teve um encontro com o Todo-Poderoso, que venceu a morte, que ressuscitou, que tem todo o poder no céu e na terra. Ele encontrou comigo e me enviou. Agora eu saio com toda a potência, venço a timidez, venço a vergonha, venço o medo. Ficou essas coisas para trás. Não sou mais tímido, não tenho mais vergonha, não tenho medo. Agora sou valente, tenho fibra. Porque eu tive um encontro com Jesus, ressurreto dentre os mortos. Isso não é qualquer coisa. Aí eu te pergunto, você teve esse encontro? Você precisa ter esse encontro com Jesus. Você precisa investir nisso. Mas a gente investe 1 hora no Netflix, 2 horas no YouTube, 8 horas no trabalho, mas não investimos na nossa intimidade, na nossa comunhão com o nosso Pai. Você acha que você vai chegar em algum lugar assim? Você precisa investir na sua intimidade pessoal com Jesus Cristo, que é teu Senhor. Todos os dias você investir em consagração, em oração, em leitura da palavra, em adoração, em comunhão com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle, se consagrar a Ele. Você precisa investir na sua comunhão com Jesus, senão você atrapalha a edificação da igreja. Tem um irmão em Porto Alegre chamado João Nelson Mocto. Ele escreveu um livro chamado Serviço dos Santos. Eu recomendo a leitura. Serviço dos Santos. Ele contou uma historinha nesse livro do cachorro e da lebre. Conhece a historinha do cachorro e da lebre? Não? Hã? É assim, tinha uma fazenda e o fazendeiro estava com o seu cachorro ali na frente da fazenda, e na frente da fazenda tinha uma estrada de terra. Você conhece essa história? Tinha uma estrada de terra, e nessa estrada de terra passou uma lebre correndo, e o cachorrinho que estava ali na frente viu a lebre correndo e saiu correndo atrás latindo, né? Aí quando passa um cachorro latindo, o que os outros cachorros vizinhos faz? Sai correndo latindo atrás.
Aí foi aquele monte de cachorrada correndo atrás do primeiro cachorro lá latindo. Só que a caminhada era longa, a lebre era rápida. E os outros cachorros todos desistiram dessa corrida. O único que foi até o fim foi aquele que teve um contato visual com o seu alvo. Porque ele sabia de quem que ele estava correndo atrás. Ele tinha visto. Ele era testemunha. Eu vi. E é disso que eu estou correndo atrás. Aí ele persevera até o fim, não desiste por nada. Por quê? Porque ele teve um contato pessoal com aquela lebre. Ele foi até o fim da corrida, pegou a lebre e trouxe de volta. Por que os outros cachorros desistiram? Porque eles só estavam seguindo o latido do primeiro cachorro lá. Mas não tiveram um encontro pessoal com a lebre. Você entende o que eu estou querendo dizer? Aí eu te pergunto, você sabe do que você está correndo atrás? Você teve um contato pessoal com a lebre? Ou você está seguindo porque tem um cachorro latindo? Eu, aqui hoje, só sou um cachorro latindo, falando para você que existe uma lebre, que você precisa investir na sua comunhão com essa lebre. Mas se você não fizer isso no seu dia a dia como um estilo de vida, você só está ouvindo eu latir aqui. Na primeira lombada você vai desistir. Você precisa ter a sua comunhão com Jesus. Eu não posso ter isso por você. É você que precisa ter a sua intimidade com Jesus. Você precisa buscar as suas respostas nele. Amém, irmãos? Amém. Então esse é o primeiro ponto para a gente não atrapalhar na edificação da igreja. Todos nós aqui individualmente precisamos investir na nossa comunhão com Jesus. Amém? Amém. Segundo ponto que a gente não pode atrapalhar é a santidade. Se nós não investirmos na nossa santidade, nós atrapalhamos a edificação da igreja. E o texto que eu quero ler com vocês é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Quem pode ler esse texto bem alto? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, presta atenção que está escrito aí, ó, consciência cauterizada. Você viu esse versículo aí? Não? Conseguiu encontrar? Sim ou não? Achou aí essa palavra, consciência cauterizada? Sim ou não? Achou? Eu te pergunto, o que é consciência cauterizada? Quem arrisca? Hã? Consciência queimada. Que mais? Morta. Que mais? Fechada. Irmãos, para gente, o caminho para cauterizar a consciência é esse daqui, ó. O caminho para você cauterizar a sua consciência é assim, ó. É aquela pessoa que comete um pecado, aí a consciência pesa, dói, ele chora, pede perdão, confessa, levanta e continua caminhando. Aí ele vai lá e volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí dói na consciência, ele pede perdão, não chora, confessa e continua caminhando.
Aí ele volta a cometer o mesmo pecado de novo. Aí a consciência pesa mais ou menos, ele não confessa, pede perdão e continua a caminhada. Aí ele volta a cometer o mesmo pecado outra vez. Aí a consciência não incomoda, aí já cauterizou a consciência. Isso é consciência cauterizada. A gente peca e tá nem aí, nem incomoda mais, não dói. Está cauterizada a consciência, queimada com ferro, perdeu a sensibilidade. É uma consciência que não perdeu a sensibilidade. Fala palavrão, dá nada não. Mente, dá nada não. Aí vai ver quem é o pai da mentira? O diabo. E você aí mentindo, né? E nem se incomoda. Fura fila, joga papel na rua, baixa a música pirata da internet, dirige sem carta, não perdoa os outros. Eu vou te dar um beliscãozinho aqui agora. A que ponto chegamos? Sabe por que o mundo não crê? Porque nós não nos damos o respeito. Fica devendo para os outros, não paga as dívidas. E aí, não dá nada não. Dá nada não. Dá nada não. Sabe o que aconteceu? Consciência cauterizada, no meio da igreja. A que ponto chegamos? Não é assim. Não convém que seja assim entre nós. Santidade. Santidade é o Senhor. Nós somos um povo separado do mundo, exclusivo, para viver em santidade, praticar boas obras, gente. Quando eu tinha acabado de me converter, eu procurei um professor de canto, que eu queria aprender a cantar. Aí eu disse assim para ele: professor, como que a gente vai fazer? Eu faço 4 aulas no mês, né, uma por semana, e depois que virar um mês eu pago as 4 aulas. Ele falou assim: Márcio, eu só faço assim para quem não é crente, porque os crentes são os meus piores pagadores. Você não é crente não, né, Márcio? Eu fiquei absurdado. Não sei se você já ficou absurdado alguma vez. Aí eu falei assim: eu sou professor, então você me paga primeiro, depois eu te dou as 4 aulas. Ele nem me conhecia, só porque eu era crente. O que aconteceu? Nós perdemos o crédito, perdemos a credibilidade com o mundo. A gente prega o evangelho e dá uma risada na nossa cara. Por quê? Porque nós não nos damos o respeito. Nós não pagamos nossas dívidas, fala palavrão, mente, dirige sem carta, joga papel na rua, fura fila, faz falcatrua, faz gambiarra. Mas isso vai acabar hoje. Nós vamos pedir perdão aqui para Deus hoje, e amanhã nós vamos resolver todos esses pingos nos is aí. Não vai passar de hoje. Amanhã nós vamos colocar pingo por pingo, resolver tudo isso daí. Em nome de Jesus. Basta, chega com isso aí, irmão.
Então vamos viver em santidade, vamos colocar a nossa vida em ordem. Chega dessa bagunça na nossa vida em nome do Senhor. Então vamos colocar a nossa vida em ordem, gente, em nome de Jesus. Se não, sabe o que acontece? A gente atrapalha Jesus edificar a sua igreja. As portas do inferno não vão prevalecer, mas nós podemos atrapalhar. Santidade, irmãos. Santidade. Esse é o segundo ponto. Só com esses dois aqui a gente já pode ir embora para casa, né? Mas tem mais dois. Vamos lá. Terceiro ponto, irmãos, que nós não podemos falhar, senão a gente atrapalha a edificação da igreja. Qual é? Investir na comunhão com os irmãos. Texto, Hebreus capítulo 10, versículo 26. Vamos ler? Hebreus capítulo 10, versículo 26. Esse é o terceiro ponto, investir na nossa comunhão uns com os outros, como igreja. Nossa comunhão com os irmãos, nossa comunhão uns com os outros. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Posso ler? Diz assim: porque, olha como é que está começando o versículo, uma palavra explicativa. Porque, vírgula, se vivermos voluntariamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Uau, que pecado sério é esse? Se a gente cometer esse pecado voluntariamente, conscientemente, já não resta sacrifício para os meus pecados. Uau, que pecado sério é esse, gente? De que pecado ele está falando sério desse jeito? O versículo 25, o versículo anterior, explica qual que é esse pecado que a gente não pode cometer. O que está escrito no versículo anterior? Ah, não deixe de congregar. Como é costume de alguns. Não deixe de congregar, porque se você cometer esse pecado voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Deus te pegou hoje à noite, hein? Você quer dizer para o irmão que está do seu lado? Não deixe de congregar, meu irmão. Não deixe de congregar. Acontece que a sociedade bíblica colocou um título entre o versículo 25 e o versículo 26. Aí você acha que ele chegou no 25, ele esgotou o assunto. Mas não é, ele está continuando o assunto. Por isso que o versículo 26 ele começa com uma palavra explicativa. Porque, o que está acontecendo? Ele está explicando o versículo anterior, ele não esgotou o assunto. Ele está explicando o versículo anterior. Não deixe de congregar, porque se você cometer esse pecado voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Ele está explicando o versículo anterior. Não deixe de congregar, meu irmão. É vontade de Deus que a gente congregue, se reúna uns com os outros. Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igrejas são pessoas vinculadas umas às outras para a gente fortalecer as nossas convicções. Isso é igreja. Por isso que nós nos reunimos nas casas, aqui nesse salão no domingo.
Não deixe de congregar, meu irmão. E aí, quando você tiver congregado uns com os outros, você precisa de sabedoria para você conviver com pessoas diferentes. Sabedoria e maturidade. Porque aqui é um monte de gente diferente uma da outra, elas não são iguais a você. Aí você quer que elas sejam iguais a você e elas não se comportam do jeito que você espera. Aí o que você faz? Você descarta o irmão, que Jesus morreu pelos pecados dele. Só porque ele não se comportou do jeito que você esperava. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria e maturidade para conviver uns com os outros. Unidade é para gente madura. Viver em comunhão uns com os outros é para gente madura. Pega duas crianças de 5 anos de idade, põe elas dentro de um quarto com um brinquedo só, volta 30 minutos depois. Como que você acha que você vai encontrar essas duas crianças? Elas vão estar assim? Não, olha meu amigo, eu prefiro você em honra, pode brincar. É assim que você vai encontrar eles? Não. Como que você vai encontrar eles? Se arranhando, puxando o cabelo, batendo, esperneando. Por quê? Porque eles não têm maturidade para conviver uns com os outros. Unidade é para gente madura. Você precisa ser maduro para conviver com pessoas diferentes. Porque senão o irmão não presta, ele não lê 3 capítulos por dia. Eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia, ele não lê, então ele não presta. Aí você joga fora o irmão, que Jesus morreu pelos pecados dele na cruz. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria e maturidade. Sabedoria para selecionar as palavras que nós dizemos uns para os outros. Sabia? Seleciona, cuidado com as tuas palavras, irmão. Por que você acha que em Provérbios fala assim, que o poder da vida e da morte está na língua? Você fala aquelas palavras duras, com aquela consternação, com afirmações absolutas, firmada em arbitrariedade, o que provoca a ira, que machuca, que menospreza, que diminui os outros em público. O poder da vida e da morte está na língua. Cuidado, sabedoria, irmão, para falar com as pessoas. Elas têm sentimentos. Dependendo do jeito que você fala, você pode até falar a verdade, mas dependendo do jeito que você fala, você machuca ele. O poder da vida e da morte está na língua. Por que você acha que a palavra fala em Efésios 4 para a gente seguir a verdade em amor? Porque se você fala a verdade sem amor, deixa de ser verdade. A verdade só é verdade se ela for dita com amor. Você já reparou que uma das maiores reclamações, não, ele disse a verdade, mas o problema não é o que ele disse, é o jeito que ele disse, é como ele disse. Sabedoria e maturidade para conviver uns com os outros. Tem um irmão em Porto Alegre chamado Daniel Gottfriedson, filho do John. Ele conta um testemunho publicamente, por isso que eu vou contar aqui. Ele disse até lá no canal dele na internet, o Jesus em Mim, que ele estava numa casa em comunhão com vários irmãos assim, e ele gosta de tocar teclado e cantar, né? E aí ele estava tocando o teclado e cantando, os outros irmãos cantando junto com eles até chegar a pizza, né? Chegou a pizza, eles pararam o louvor lá e tal, e foram comer pizza. Comeram pizza, tal, acabou a comida, eles lavaram o prato lá, tal, não sei o que, estava indo embora. Ele estava passando pelo corredor da casa, indo em direção à porta para ir embora. Aí ele ouviu 2 irmãzinhas conversando assim. Você viu a voz dele, que feia? Meu Deus, não dá para ouvir ele cantando, não. E ele passou e escutou isso.
Aí sabe o que ele fez? Pegou aquela palavra, acolheu, colocou dentro do coração dele. Ficou por anos e anos enterrando o talento dele, sem cantar e sem tocar. Um dom que Deus deu para ele, mas porque ele acolheu aquilo, pois dentro do coração dele, ficou anos e anos enterrando o talento dele. Amargurado, um complexo de inferioridade. Eu não presto, eu não sirvo, minha voz é feia mesmo, nunca mais eu canto. Até Deus curar ele. Por que você acha que em Provérbios está escrito que o poder da vida e da morte está na língua? Alguma razão tem de estar escrito isso na Bíblia, né? Cuidado, irmão, com a língua. O jeito que você usa ela, seleciona as palavras que você fala uns para os outros. São irmãos. Todos têm um nível de revelação diferente, mas todos nós somos um em Cristo. A Bíblia fala em João capítulo 11, versículos 51 e 52, que Jesus morreu na cruz para ajuntar os filhos deles que andam dispersos em um só corpo. Está dizendo que Jesus deu a sua vida na cruz para a gente viver em unidade. E a gente, por coisa tão pequena, a gente estraga essa unidade que Jesus entregou sua vida para vivermos em unidade. E por tão pouco a gente implica com o irmão e rompe essa unidade. Por tão pouco. Por falta de sabedoria e maturidade. Unidade, conviver com pessoas diferentes, é para a gente maduro. Os irmãos não são igual a vocês, são diferentes. E nós vamos aprender a conviver com pessoas diferentes. Eles não têm que ser igual a nós, eles têm que ser igual a Jesus. Aí o Tiago vai lá e faz alguma coisa, ao invés de eu ir lá no Tiago, o que eu faço? Eu vou no Valmir. Você viu o que o Tiago fez? Ele fez isso. Aí eu já armo o Valmir contra o Tiago. Aí eu vou lá no lado. Você viu o que o Tiago fez? Ele fez isso. Aí eu armei 2 contra o Tiago, tá? Eu e 3 contra ele. E a Bíblia fala o quê? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só, ao invés de ir lá fazer fofoca no outro. Gente, a gente está tão distante daquilo que é vontade de Deus para nós. Nós temos bastante trabalho para fazer aqui, hein? Mas eu creio que nós vamos conseguir. Amém, irmãos? Eu tenho esperança, eu tenho fé. Nós vamos chegar lá. Tem um monte de parafuso para acertar aqui, mas nós vamos apertar um por um e vamos chegar lá, gente. Nós vamos nós vamos chegar até o fim desse negócio, desse caminho aí, em nome de Jesus. Vamos aprender, vamos botar em prática as coisas que nós estamos falando. Eu estou gravando todas as ministrações desde sexta-feira, depois vou colocar lá no meu canal, Márcio Torres, você coloca no YouTube lá, Márcio Torres, vai estar tudo lá para você rever de novo e assistir, anotar, praticar, e vamos junto que nós vamos chegar lá. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Último ponto aqui, irmãos, para edificação da igreja, para a gente cooperar com a edificação da igreja ou não atrapalhar a edificação da igreja. É a formação de novos obreiros no meio da igreja. O texto é Atos capítulo 6. Mas esse texto aqui é o último, Atos 6, e eu termino, tá? Atos capítulo 6, versículo 1. Presta
atenção o que aconteceu aqui, ó. Aqui nós estamos lendo algo que aconteceu na igreja da cidade de Jerusalém, há 2000 anos atrás. Olha o que aconteceu lá, na igreja que estava na cidade de Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo 1. Posso ler? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração no meio da igreja, dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas que estavam ali no meio da igreja estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha o versículo 12, versículo 2, desculpa, versículo 2. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, para nos dedicar à distribuição diária para as viúvas. Então o que nós vamos fazer? Olha o versículo 3, qual a solução que eles encontraram? Mas irmãos, escolhei dentre vós. Presta atenção nessa palavra, dentre vós. Escolhei dentre vós homens de boa reputação. Olha os requisitos dos caras. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer dos apóstolos agradou a toda a comunidade, todos os irmãos reconheceram isso daí. E aí o que aconteceu? Eles elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando com imposição de mãos, consagraram 7 novos obreiros. Uma igreja que avança no seu desenvolvimento é uma igreja que forma novos obreiros no seio da congregação. Você percebeu que nesse versículo fala dentre eles. Dentre eles. Não precisa exportar ninguém de fora. Os novos obreiros são formados aqui, ó, no seio da congregação. Dentre eles. Dentre eles. Viu, Valmir? Nada. Tiago. Dentre eles. Formação de novos obreiros. Homens de boa reputação que estão aí, estão servindo, estão abraçando, estão proclamando, estão junto, estão indo, estão avançando. Não precisa exportar ninguém de fora. E para a gente cooperar na edificação da igreja, nós precisamos formar novos obreiros. Amém, irmãos? Amém. Deus, em nome de Jesus, levanta obreiros aqui, Senhor. Levanta novos obreiros nessa congregação, Senhor, em nome de Jesus, com dons, com ministério, Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos homens dons aqui, Senhor, com pegada, com santidade, que manejam bem a palavra da verdade, em nome de Jesus. Levanta dentre nós aqui, Senhor, pastores, presbíteros, diáconos, em nome do Senhor Jesus, obreiros, Senhor, firmes, valentes, corajosos, ousados, santos, com boa trajetória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Levanta aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos.